Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico de João 6 verso 17, Nova Versão Transformadora. Introdução. João 6 narra um período crucial no ministério de Jesus, marcado pelo milagre da multiplicação dos pães e peixes, e o subsequente discurso de Jesus sobre ser o pão da vida. O versículo 17, que situa-se no contexto imediato após o milagre e a tentativa de coroação de Jesus como rei, descreve a partida dos discípulos de barco em direção a Cafarnaum, deixando Jesus para trás no monte. Este versículo serve como uma ponte entre a demonstração do poder de Jesus sobre a provisão física e a subsequente revelação de sua identidade como o provedor da vida eterna. A ausência de Jesus no barco estabelece uma tensão que prepara o terreno para a próxima demonstração de seu poder: andar sobre as águas. Contexto histórico: o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, era um centro de atividade para pescadores e comerciantes. Cafarnaum, para onde os discípulos estavam indo, era uma importante cidade na região e tinha se tornado uma espécie de base para o ministério de Jesus. O capítulo menciona a celebração da Páscoa, João 6,4, que atraía grandes multidões à região, explicando a presença de tantas pessoas seguindo Jesus. A cultura da época reconhecia sinais e milagres como manifestações do poder divino. A multidão, extasiada com a multiplicação dos pães, buscou forçar Jesus a ser rei, provavelmente esperando um líder que pudesse prover comida e libertação política. A decisão de Jesus de se retirar para o monte reflete sua recusa em ser definido por expectativas meramente materiais e políticas. O fato de os discípulos atravessarem o mar de barco sem Jesus, João 6,17, também serve como uma analogia para os momentos em que os crentes enfrentam dificuldades e desafios sem a presença física imediata de Cristo. Interpretação. João 6,17. À primeira vista, parece uma simples narrativa de viagem. No entanto, à luz da teologia protestante e da narrativa geral do capítulo, ele revela verdades profundas. A partida dos discípulos para Cafarnaum sem Jesus, ao anoitecer, simboliza a experiência da fé em meio à escuridão e incerteza. A ausência física de Jesus não significa abandono. Pelo contrário, prepara o cenário para a revelação de seu poder transcendente. Do ponto de vista trinitário, a ausência de Jesus no barco não implica a ausência da divindade. Jesus, Deus encarnado, embora fisicamente ausente, está onipresente em espírito. Essa ausência física permite que os discípulos experimentem uma nova dimensão da presença de Cristo, não mais limitada pela corporeidade. A fé em Jesus como o pão da vida implica confiar nele mesmo quando as circunstâncias são adversas e a presença física não é evidente. A dificuldade que os discípulos enfrentarão remando contra o vento, João 6,18 ao 19, ilustra os desafios que os crentes enfrentam na vida. E a posterior aparição de Jesus caminhando sobre as águas demonstra seu poder sobre as circunstâncias da vida, e é um prenúncio de sua presença e auxílio, mesmo em meio às tempestades. O versículo nos ensina a persistir na fé, mesmo quando a presença de Cristo parece distante, confiando que ele virá ao nosso encontro no momento certo. Veja as referências em Mateus 14, 22 ao 33. Este paralelo narra o mesmo evento de Jesus caminhando sobre o mar. Em Mateus, Pedro tenta andar sobre as águas, mas começa a afundar quando duvida. Este paralelo enfatiza a importância da fé em Jesus, mesmo em situações aparentemente impossíveis, e ensina que manter o foco em Jesus é essencial para superar o medo e a incerteza. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Este versículo reafirma a promessa da presença constante de Deus, mesmo quando nos sentimos sozinhos ou enfrentamos dificuldades. Ele ecoa o tema da ausência e presença de Jesus em João 6,17, e nos lembra que Deus nunca nos abandona, mesmo quando não o vemos fisicamente.